No vídeo de hoje vamos fazer uma revisão sobre as regras de derivação de funções trigonométricas. Este exercício faz parte, é o primeiro exercício da ficha de derivadas de funções trigonométricas, ficha de consolidação de conhecimentos. Então, eu tenho aqui as regras de derivação, estas são as que estão presentes no formulário do Exame Nacional e por isso vão ser estas as que eu vou usar. Vou então começar pelo 1.1 e neste caso nós queremos fazer a derivada da função seno de 3x. E o que a regra nos diz é, temos que derivar o que está dentro da função seno e passamos à função cosseno do mesmo ângulo. Sendo assim, a derivada neste caso ficaria 3 cosseno de 3x. Na 1.2, queremos fazer a derivada da função g, ou seja, vamos derivar seno de x ao quadrado. E a derivada da função é a mesma, portanto, pegamos no que está dentro e passamos a cosseno do que estava lá dentro desse ângulo. Ou seja, vai dar 2x cosseno de x ao quadrado. Na 1.3, nós vamos derivar a função h, ou seja, seno de x à quarta derivada, e vamos ter aqui a mesma regra, portanto, x à quarta derivada vezes cosseno de x à quarta. Portanto, passamos a 4x ao cubo cosseno de x à quarta. Na 1.4, vamos derivar a função i, que é seno ao quadrado de x ao cubo. E aqui a regra vai mudar um bocadinho, porque nós já temos o quadrado de uma razão trigonométrica. Então, o que é que isso significa? Isto é o equivalente a derivar esta função seno de x ao cubo ao quadrado. Portanto, aqui o que vamos ter que aplicar é a regra da potência, ou seja, u elevado a n, que também está no formulário, é n, baixamos o grau e derivamos o que ficou, o que está a ser abarcado pelo expoente. Então, fica 2 vezes seno de x ao cubo, e vou colocar mesmo a regra, portanto, isto era como se fosse 2 menos 1, vezes a derivada, então, agora de seno de x ao cubo. Portanto, isto vai ficar igual, e vou passar aqui um bocadinho mais para baixo, 2 vezes, então, ali fica só seno de x ao cubo. E agora, novamente, aqui temos outra regra para aplicar, que é então a regra do seno, que fica derivar o que está lá dentro do seno e passar a cosseno de x ao cubo. Portanto, fica 2 seno de x ao cubo vezes 3x ao quadrado vezes cosseno de x ao cubo. E reparem que nós agora podemos utilizar também as fórmulas trigonométricas para tentar simplificar um bocadinho mais a expressão. Então, se eu reorganizar aqui os termos deste produto, eu podia escrever isto como sendo 3x ao quadrado vezes 2 seno de x ao cubo cosseno de x ao cubo. E então, aqui, nesta parcela, nós vamos aplicar a regra da duplicação do ângulo para o seno. Ou seja, a regra diz-nos que se tivermos 2 seno de um ângulo, cosseno desse ângulo, isso vai ser o seno do dobro do ângulo. Então, vai ficar 3x ao quadrado seno de 2x ao cubo. Agora, na 1.5, vamos derivar a função j, que é seno de 1 sobre x. Portanto, aqui a derivada, continuamos com a regra do seno, derivamos o que está dentro do seno e passamos a cosseno. E agora aqui temos um quociente para derivar, portanto fica a derivada do de cima vezes o de baixo, menos, trocamos aqui a ordem e fica a dividir por x ao quadrado, vezes o cosseno de 1 sobre x. Portanto, vai dar 0 menos 1 sobre x ao quadrado, vezes cosseno de 1 sobre x. E, portanto, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, cosseno de 1 sobre x. Na 1.6, queremos derivar a função k, que é cosseno de 5x.
E agora aqui a regra do cosseno, ele leva um sinal menos, depois derivamos o que está dentro e passamos, neste caso, a seno. Portanto, isto ia nos dar menos 5 seno de 5x. Na 1.7, vamos derivar a função L, que é cosseno de 7x menos 3. Voltamos aqui a usar a regra do cosseno, portanto, menos. Pegamos no que está dentro do cosseno e vamos derivar. E passamos a seno desse ângulo. Ou seja, fica menos 7 seno de 7x menos 3. Na 1.8, vamos derivar a função m, que é o produto entre x e cosseno de 2x. Portanto, como temos aqui um produto entre duas funções, vamos aplicar a regra do produto, que é derivar o x, multiplicamos pelo cosseno de 2x, e agora mais, mantemos o x e vamos depois derivar o cosseno de 2x. Fica 1 vezes cosseno de 2x, mais x vezes, e agora aqui colocamos menos, derivamos o que está lá dentro e passamos a seno de 2x. Ou seja, vai dar cosseno de 2x vezes x, vezes não, peço desculpa, ali é mais x vezes, agora sim, a derivada aqui vai ficar menos 2 seno de 2x. Ou seja, simplificando ali aqueles parênteses, podemos dizer que fica menos 2x seno de 2x aqui na segunda parcela. Na 1.9, vamos derivar a função n, que é o produto entre x e cosseno de 1 sobre x. Começamos com a mesma regra da anterior, portanto, a regra do produto, derivamos o x vezes o cosseno de 1 sobre x, mais x vezes a derivada do cosseno de 1 sobre x. Portanto, isto fica 1 vezes cosseno de 1 sobre x, mais x vezes, e agora para derivar o cosseno fica menos, derivamos 1 sobre x, vezes, e passamos a seno. Neste caso, nós só temos que fazer ali mais uma derivada, que é a derivada de 1 sobre x, então significa que eu posso fazer isso em cálculo auxiliar. Então, vou fazer aqui mais abaixo. E no cálculo auxiliar, vou então, já tinha feito esta derivada há um bocado, mas eu vou fazer agora aqui usando outra regra de derivação. Nós podemos aplicar a regra do quociente, no entanto, isto também era como se fosse x elevado a menos 1. Então, posso aplicar a regra da potência, ou seja, menos 1 vezes, e baixamos o grau. Ao baixarmos o grau, menos 1 fica menos 2, está bem? E depois voltamos a escrever na forma de uma fração. Então, significa que temos aqui a nossa regra e eu agora vou puxar isto aqui um bocadinho mais para baixo, só para terminar aqui. Ou seja, isto vai ficar cosseno de 1 sobre x mais x vezes, e agora aqui tenho menos, depois o que me deu da derivada foi menos 1 sobre x ao quadrado, vezes seno de 1 sobre x. Ok, vou ter que puxar aqui ainda mais um bocadinho para baixo, este cálculo auxiliar. E, continuando, vai ficar cosseno de 1 sobre x mais x vezes, este menos com menos então fica positivo, e entretanto podemos simplificar aqui reduzindo, ou seja, tirando aqui um x a cada um, e portanto ficávamos com 1 sobre x seno de 1 sobre x. Ok, vamos a 1.10, onde vamos derivar a função O, ou seja, vai ficar x ao quadrado, portanto, cosseno de 2x, derivada. Isto vai dar a derivada de x ao quadrado, vezes o cosseno de 2x, mais, e agora x ao quadrado, vezes a derivada do cosseno de 2x. Portanto, fica 2x cosseno de 2x, e agora ali vamos ter que derivar a função cosseno, portanto, menos, pegamos no que está lá dentro e vamos derivar, e seno de 2x.
Portanto, vai dar 2x cosseno de 2x mais x ao quadrado vezes menos 2 seno de 2x. Ou seja, vai dar 2x cosseno de 2x menos 2x ao quadrado seno de 2x. Se quiséssemos aqui, podíamos colocar o 2x em evidência e fica cosseno de 2x menos x seno de 2x. Não era necessário, mas temos aqui outra forma de deixar o resultado. Na 1.11, vamos derivar a função p, que resulta do produto entre cosseno vezes seno. Ou seja, vai ficar a derivada do cosseno de x vezes seno mais cosseno vezes a derivada de seno. A derivada da função cosseno é menos, derivamos o que está lá dentro e passamos a seno, vezes o seno que já estava aqui da forma. No caso da derivada do cosseno, não leva menos, portanto é só derivar o que está lá dentro e passar a cosseno, do mesmo ângulo. Portanto, aqui vai ficar menos seno de x vezes seno de x. Aqui fica cosseno de x vezes, e a derivada daqui do x dava 1, portanto, vezes cosseno. Podemos simplificar e fica menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E reparem que se trocarmos aqui a posição, portanto, colocarmos primeiro o cosseno ao quadrado e só depois o menos seno ao quadrado, isto corresponde à fórmula da duplicação do ângulo para o cosseno. Na derivada da função Q, aqui na 1.12, vamos passar então à regra da função tangente. Para derivar a função tangente, uma das fórmulas é derivar o que está dentro da tangente e passar o cosseno ao quadrado do que estava lá dentro. Ou seja, fica 4 sobre cosseno ao quadrado de 4x. Depois, vamos derivar a função r, que é derivar a tangente de 2x menos π sobre 4. Então, vamos fazer a mesma regra, portanto, derivamos o que está dentro da função tangente e dividimos por cosseno ao quadrado do que estava lá dentro. E isto vai nos dar 2 a dividir por cosseno ao quadrado de 2x menos π sobre 4. No 1.14, vamos derivar a função t, ou seja, tangente de 2x ao quadrado. E então aqui, pegamos no que está lá dentro, 2x ao quadrado, vamos derivar e passamos a cosseno ao quadrado de 2x ao quadrado. Ou seja, vai dar 4x sobre cosseno ao quadrado de 2x ao quadrado. No 1.15, vamos derivar a função u, que é tangente de raiz quadrada de x. Então, novamente a mesma regra, derivamos o que está lá dentro e passamos a cosseno ao quadrado de raiz quadrada de x. Vou fazer aqui em cálculo auxiliar a derivada de raiz quadrada de x, visto que vamos ter que passar para o formato de uma potência, portanto fica x elevado a 1/2, e a regra é passamos a potência para trás e baixamos aqui o grau. Então fica 1/2 vezes x elevado a menos 1/2. E agora, se quiser, posso voltar a passar para baixo, para ficar com o expoente positivo, e fica 1 sobre 2 raiz de x. Multiplicando por raiz de x em cima e em baixo, para racionalizar, fica raiz de x sobre 2x. Então, vou passar isso para aqui. E depois, vamos voltar aqui, vou colocar aqui sobre 1, e agora multiplicamos, para fazer aqui a divisão. Então, fica raiz de x sobre 2x, cosseno ao quadrado de raiz quadrada de x. No 1.16, vamos derivar a função v, que é o resultado de tangente vezes seno. Portanto, regra do produto, tangente derivada vezes seno. E agora, mais tangente
vezes a derivada do seno. A derivada da tangente é derivar o que está dentro e passar a cosseno ao quadrado de x vezes seno, mais, e agora podemos deixar aqui a tangente, vezes a derivada do seno, que é x' e passar a multiplicação pelo cosseno. Isto vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno, mais tangente vezes cosseno. Ou seja, ficamos com seno de x a dividir por cosseno ao quadrado de x. E agora aqui, por exemplo, se quisermos, podemos passar a tangente para seno sobre cosseno. E vai multiplicar aqui por cosseno. E agora temos várias opções, ou seja, eu agora posso cortar aqui os cossenos e então fica tudo em separado. Por exemplo, eu vou fazer isso para mostrar, ou seja, posso... Isto é só, a partir daqui o que eu vou fazer é apenas simplificações que às vezes depois podem dar jeito quando vocês tiverem, porque uma vez que o propósito aqui de fazer as derivadas será o estudo da monotonia e estas concavidades do gráfico da função, poderá depois ser útil vocês verem aqui formas de deixar uma expressão com um aspecto um bocadinho diferente. Portanto, eu resolvi cortar ali e depois posso colocar aqui o seno de x em evidência, ou seja, fica 1 sobre cosseno ao quadrado mais 1. Ou seja, ainda posso, se quiser, 1 sobre cosseno ao quadrado, nós temos uma fórmula que nos diz que é 1 mais tangente ao quadrado. Também posso deixar assim. E depois ainda posso somar o mais 1, portanto fica 2 mais tangente ao quadrado. Portanto, aqui várias maneiras de simplificar a expressão. Na verdade, já agora, a função tangente tem outra derivada para além daquela que eu mostrei, mas é uma consequência, portanto, desculpem, vou voltar aqui um bocadinho acima. Esta fórmula que nós temos aqui, ela pode ser vista de outra maneira, que é o seguinte. Se vocês virem, portanto, u' sobre cosseno ao quadrado de 1, pode ser explorado desta forma. Se eu destacar o 1 sobre cosseno ao quadrado, posso utilizar a mesma fórmula que acabei de usar, que me diz que é 1 mais tangente ao quadrado, está bem? Portanto, vocês podem usar qualquer uma destas fórmulas como regra da tangente. Eu tenho usado o linha sobre cosseno ao quadrado, uma vez que é que se encontra no formulário do Exame Nacional, está bem? Ok, vamos a 1.17 e vamos derivar a função w, que é um quociente entre cosseno de 2x sobre seno de 2x. Portanto, fica a derivada do cosseno de 2x vezes seno de 2x menos cosseno de 2x vezes a derivada do seno de 2x. A dividir por seno ao quadrado de 2x. Porque fica ao quadrado, portanto podem pôr seno de 2x tudo ao quadrado também. Isto fica menos, derivamos o que está lá dentro e passa a seno de 2x. E na outra derivada fica só derivada do que está lá dentro e passa a cosseno de 2x. A dividir por seno ao quadrado de 2x. Ou seja, fica menos 2 seno de 2x menos cosseno de 2x vezes 2 cosseno de 2x. E eu peço desculpa que, entretanto, aqui perdi o seno de 2x nas duas. Agora sim, vai-me dar menos 2 seno ao quadrado de 2x menos 2 cosseno ao quadrado de 2x, a dividir por seno ao quadrado de 2x. Entretanto, aqui em cima posso colocar o menos 2 em evidência e vai ficar seno ao quadrado de 2x mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, o que significa que, pela fórmula fundamental da trigonometria, vai ser igual a 1, ou seja, vai ficar menos 2 vezes 1 a dividir por seno ao quadrado de 2x e, portanto, vai-me dar menos 2 sobre seno ao quadrado de 2x. Na 1.18, há a linha derivada
Vamos então novamente derivar aqui o produto entre um cosseno ao quadrado e um seno. Portanto, regra do produto primeiro, ou seja, vamos derivar o cosseno ao quadrado de x vezes seno, e eu pus aqui um quadrado que na expressão não tem. Ok, agora sim, vezes seno, mais, e agora mantemos o cosseno ao quadrado e vamos derivar a função seno. Aqui voltamos a ter a regra da potência, porque temos um cosseno ao quadrado, portanto, então significa que nós vamos encarar isto aqui como sendo o cosseno de x ao quadrado, e então o que vamos aplicar vai ser a regra da potência, ou seja, n, u elevado a n menos u, 1, u'. Portanto, o 2 passa para trás, baixamos o grau e derivamos o cosseno, vezes seno, mais cosseno ao quadrado, e agora a derivada do seno é x' e passamos a cosseno de x. Ou seja, isto fica 2 cosseno de x vezes, e agora aqui outra vez derivada, menos x' vezes seno de x novamente, mais cosseno ao quadrado, e ali a derivada vai dar 1, fica vezes cosseno. Ou seja, isto vai dar, e agora aqui eu posso, por exemplo, juntar, ou se calhar para aí, isto vai ficar 2 cosseno vezes menos seno de x, vezes seno de x, mais cosseno ao cubo de x. E eu ia juntar este 2 cosseno, seno e formar seno do 2x, também dava, mas se calhar vou escrever aqui, vou multiplicar estes senos, portanto, menos seno ao quadrado, e posso, por exemplo, colocar o cosseno de x em evidência, e ficava menos 2 seno ao quadrado do primeiro, mais cosseno ao quadrado. Por exemplo, também aqui não era... Lá está, havia outras formas de simplificar, até usando ali a fórmula de duplicação do ângulo. No ponto 19, vamos derivar a função b, que é tangente de x vezes seno de 2x. Temos novamente aqui um produto, portanto, então derivamos a função tangente e multiplicamos por seno de 2x, mais, e agora tangente vezes a derivada do seno de 2x. Então, a derivada da tangente é x' e passa a cosseno ao quadrado de x, então aqui vezes seno de 2x, mais tangente de x, e a derivada de seno é derivar o que está dentro e passar a cosseno de 2x. Ou seja, isto fica 1 sobre cosseno ao quadrado vezes seno de 2x, mais tangente de x vezes 2 cosseno de 2x. Agora, a partir daqui, uma das formas que eu posso deixar esta derivada seria assim, seno de 2x cosseno ao quadrado, mais 2 tangente de x cosseno de 2x, por exemplo. Se quiser, posso também passar o seno de 2x para o dobro de seno cosseno, e deixar aqui o resto. Não sei se me compensa para já. Eu vou ver o que é que esta simplificação se calhar seria mais evidente, por exemplo assim, está bem? E depois fica 2 seno de x sobre cosseno de x. E então aqui, sim, poderia aproveitar o seno a dividir pelo cosseno e passar para tangente, ou seja, 2 tangente, mais então 2 tangente cosseno de 2x, por exemplo, o que me ia permitir colocar o 2 tangente de x em evidência e ficar 1 mais cosseno de 2x, por exemplo, está bem? Depois ainda podia passar o cosseno de 2x para cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, por exemplo, depois também passar este 1 através da fórmula fundamental da trigonometria para cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Portanto, havia depois aqui várias formas, mas eu vou optar por deixar assim, uma vez que não é nenhuma demonstração. Ok, chegamos à nossa última derivada de hoje, que é a derivada de tangente de x mais 1, que está por sua vez ao quadrado.
Vocês, claro, aqui podiam primeiro fazer o quadrado do binómio e só depois fazer a derivada, mas eu vou optar por usar novamente aqui a regra da potência. Ou seja, vamos passar aqui o 2 para trás, vamos baixar aqui o grau e vamos derivar o que está de baixo, ou seja, a nossa base. Fica 2 tangente de x mais 1 vezes, e ora a derivada da tangente é x' sobre o cosseno ao quadrado, e a derivada do 1 é 0. Fica 2 tangente de x mais 1 vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de x, e por fim juntamos tudo mesmo traço de fração e fica 2 tangente de x mais 1, tudo a dividir por cosseno ao quadrado de x. Ok, isto foram alguns exemplos da forma como vocês podem aplicar as regras de derivação do seno e do cosseno. Elas, eu acho que parecem mais complicadas do que são, porque na verdade é literalmente aplicar a fórmula tal e qual como ela nos é dada. Portanto, não pensem muito no assunto, ou seja, não pensem muito o que é que a fórmula vos diz. Não é o propósito neste momento, ou seja, o propósito é que vocês consigam deslindar aqui a fórmula e perceber como é que ela é aplicada, é simplesmente isso. Não compliquem. Portanto, ela é simplesmente usem o que ela vos diz. Ela diz para fazer a derivada do seno, derivam o que está dentro e passam o cosseno de u, está bem? E não pensem muito porque é que isto acontece para já. Depois, mais tarde, podemos voltar a investigar melhor esta parte, mas para aquilo que nós precisamos que vocês façam é saber aplicar as fórmulas.